Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá! A acessibilidade foi discutida em audiência pública. Caminhada vai beneficiar deficientes visuais carentes. Seminário vai debater direito eleitoral. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Integrantes do Lions Clube Integração estiveram na presidência da casa e assinaram um convênio com a Câmara para a realização de uma atividade beneficente. Com o objetivo de fornecer um amparo aos deficientes visuais carentes, a caminhada Tudo por um Sorriso foi idealizada pela empresária Cristina Rojado, que apresentou a iniciativa e convidou os vereadores para participarem do evento. Neste momento, em Pelotas, temos um alto número de crianças que não são alfabetizadas por não conseguir ver, têm deficiências visuais. Como a Lions tem uma viatura que tem todo o equipamento para podermos dar essa consulta, lamentavelmente não temos os fundos para poder pagar um médico para fazer as consultas. A intenção da caminhada é mesmo recaudar os fundos para poder pagar essas consultas. Após o check-up e ver o que realmente a criança tem, a Lions vai oferecer o óculos para a criança poder ser alfabetizada e poder ver a vida como nós vemos. A caminhada vai acontecer no dia 28 de setembro. E o valor da inscrição é de R$20. E essa deve ser realizada pelo Facebook do Lions. Também é solicitada a doação de um alimento não perecível, que vai atender outra ação do grupo. Os alimentos vão ser arrecadados para uma campanha que vai ser feita em dezembro, para cestas básicas, para podermos fornecer às famílias mais carenciadas da cidade. A Casa Legislativa aderiu à iniciativa e se comprometeu em ajudar na ampliação da divulgação do evento, para que se alcance um bom número de inscrições e, assim, mais crianças sejam atendidas. Uma parceria com o Lions é uma grande honra para quem é parceiro, porque tem uma tradição, tem toda uma história mundialmente reconhecida, e para nós poder estar parceiro, poder caminhar juntos, poder ajudá-los e ser ajudados pelo Lions, no sentido de poder, nesse comunhão de esforços, oferecer para a nossa comunidade os serviços que o governo às vezes não oferece, o governo deveria fazer, que o Estado não oferece. Para nós um grande regozijo, vamos dizer assim, porque estaríamos no caminho certo, trabalhando com gente séria e gente dedicada toda a sua vida ao bem servir. Bem, nós somos uma organização internacional que trabalha para servir as pessoas. E nada mais justo que buscarmos na Casa do Povo o auxílio para servir esse mesmo povo. E, obviamente, que estamos muito felizes, mais uma vez, a nossa legislativa, que tem à frente o nosso presidente Ademar Fernandes Ornel, com os demais vereadores, apoiando esse projeto, que a finalidade é servir. Vamos destinar os recursos dessa caminhada para investir em tratamento oftalmológico e para o Natal das crianças carentes de nossa cidade. Esse é o objetivo, servir, ajudar as pessoas. Na próxima sexta-feira, a partir das 2h da tarde, acontece no plenário da Casa um seminário que vai discutir o direito eleitoral. É um seminário que já teve em Porto Alegre para algumas lideranças estaduais de diversos partidos, que é sobre o direito eleitoral, o que são as condutas vedadas, os partidos políticos, o que pode e o que não pode fazer, os servidores públicos, as questões que pode e que não pode para vereadores, prefeitos, procuradores e secretários da administração e fazenda. Estão convidados todos os prefeitos da Zona Sul, procuradores,
servidores e o pessoal do quadro, que faz a parte tanto de prestação de contas, como a parte de publicidade e propaganda. O vereador Edmar Campos esteve na Street Box Company e demonstrou apoio a evento que vai ser promovido pela academia. A iniciativa de criar um torneio da modalidade partiu do atleta e produtor Cláudio Neves, proprietário do centro de treinamento Street Box Company. As expectativas, a princípio, é boa. A gente convidou aí várias academias de todo o Rio Grande do Sul, certo? A gente tem 75 atletas inscritos, tem 15 combates para desenvolver agora nesse dia 13 de agosto. Espero que a casa venha lotar. O evento vai acontecer mensalmente com o intuito de proporcionar interação entre atletas de diversas cidades e movimentar a região sul. São esperadas várias equipes de todo o estado. Todo mês vai acontecer um torneio de luta. Na verdade, a Street Box, agora a Street Box Events, vem com lutas todo mês. Todo início de mês a gente vai estar desenvolvendo um torneio de boxe, ou de Muay Thai, Jiu-Jitsu ou MMA. O vereador e ex-boxeador Edmar Campos esteve na academia onde vai ser montada a estrutura para o primeiro encontro. Elogiou a iniciativa e ressaltou a importância dessa modalidade para a juventude. Uma iniciativa fantástica no esporte amador e profissional, porque eu tenho uma trajetória também no boxe, nas academias, dei aula há muitos anos na minha formação. E o grande sonho de qualquer lutador é ter uma academia com as condições que essa se apresenta hoje. Por isso, então, todas as artes juntas, na verdade, não é só o boxe, todas as artes participando para trazer para essa juventude algo de bom no esporte, como eu disse, para ganhar velocidade, flexibilidade, visão, ter uma formação humana melhor. Confira no próximo bloco a audiência pública que discutiu a acessibilidade em Pelotas. Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Ontem à noite, no plenário da Casa, aconteceu a audiência pública que debateu a acessibilidade em Pelotas. A proposta foi do vereador Toninho Pérez. No encontro foram discutidas as dificuldades diárias enfrentadas pelo deficiente físico para se locomover, a falta de rampas e elevadores acessíveis nos órgãos públicos, pontos turísticos e no comércio, a falta de manutenção das vias e o transporte coletivo foram alguns dos transtornos apresentados. É o tema que vem à tona de volta para mexer um pouquinho com a sociedade, com o poder público, com os poderes, como eu digo, os poderes estabelecidos, judiciário, legislativo, executivo. E, na verdade, assim, a questão acessibilidade em vias públicas, em prédios públicos, a questão do transporte coletivo adaptado, que são as carências maiores da nossa cidade. A gente cita a nossa cidade, na verdade é um problema nacional do transporte coletivo em todo o Brasil. A Defensoria Pública se fez presente e o defensor Igor Menini salientou que é importante que aconteça a união da comunidade dos poderes, para que as ações sejam realizadas e as leis cumpridas. Primeiro, em relação ao descumprimento da legislação, em relação a direitos já conquistados pelos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, a audiência pública hoje foi muito importante,
porque nos colocou a visão das pessoas diretamente interessadas no assunto e também a necessidade de uma atuação em conjunto. Uma outra frente de trabalho da Defensoria Pública também, e foi muito importante essa audiência pública, foi no que diz respeito a buscar junto à comunidade geral um comprometimento na melhora das condições de acessibilidade. Nós temos situações aqui de bairros que não possuem nem 30% da sua área com calçadas adequadas ao trânsito de pessoas cadeirantes, né? Ou que têm algum tipo de movimento limitado. E isso nos causa muita preocupação. Embora existam leis que amparam o deficiente físico, quem precisa de recursos para a locomoção se preocupa com a demora na realização de ações de acessibilidade. Aí a gente fica um pouco desinquieto quando se fala muito em projetos que vão demorar, né? Essa questão, a legislação é clara, né? As legislações são claras no sentido do direito de ir e vir do portador de deficiência, do cidadão comum, e isso a gente não pode ficar na expectativa de projetos que vão demorar 2, 3, 4 anos, né? Porque a legislação ela é clara. Ela é para ontem, como se diz, né? Outra preocupação é com a lei do passe livre, que fornece passagem gratuita intermunicipal para os deficientes carentes, pois o benefício, muitas vezes, acaba sendo cedido apenas no período da manhã. Na linha Pelotas-Porto Alegre, existe uma questão assim, a partir do meio-dia, o portador do passe, se chegar na rodoviária, infelizmente ele vai ter que esperar até às 23h30. É algo extremamente irracional, convenhamos, né? Então, a gente abre o diálogo aqui, deixa na TV Câmara essa solicitação, que o empresário, junto com o poder público e a instituição, que a associação vem debatendo essas questões, e outras instituições também, em relação que atuam com o portador de deficiência, que abra esse canal de diálogo que para, pelo menos à tarde, 2 horários a mais, que acrescente, né? Sendo que a gente, na nossa posição como instituição, a gente vê que existe irregularidade nessa postura, né? Porque a lei não diz isso. A lei é clara, o passe é livre a qualquer momento, sem questões de modalidades. Por conta das diversas reclamações, foram realizados alguns encaminhamentos no final da audiência. Nós vamos oficiar a Prefeitura para saber a respeito das responsabilidades das praças, das calçadas das praças, que foi dito nessa audiência. Vamos oficiar também as empresas do transporte coletivo para saber quais são os horários, quais são os ônibus que estarão disponíveis às pessoas que têm portadoras de necessidades, né? Vamos oficiar também os empresários do transporte coletivo intermunicipal para saber quais são esses horários e para disponibilizar para essas pessoas. Ou seja, foi uma audiência bem representativa, produtiva, para que a nossa sociedade representa um número muito expressivo de pelotenses que vivem nessa situação. Só tenho a agradecer a todos. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até as Três Vendas, onde a denúncia é sobre o calçamento inacabado. Moradores têm dificuldades para sair das casas, já que a rua Pedro Moacir não tem o calçamento terminado. Segundo eles, esse já é um problema antigo que continua sem solução. E acabou ficando até a metade só, na prefeitura consta como toda a calçada, só que a gente reclama e ninguém dá bola. Os buracos na via atrapalham o passeio. Essa buraqueira toda, a água, tu tem que sair com os pés dentro d'água, quando sai de carro, tu tem que estar cuidando, porque qualquer dia é uma peça quebrada, e aí? Quem é que vai resolver? É o tema que vem à tona de volta para mexer um pouquinho com a sociedade, com o poder público, com os poderes, como eu digo, os poderes estabelecidos, judiciário, legislativo, executivo. E, na verdade, assim, a questão acessibilidade em vias públicas, em prédios públicos, a questão do transporte coletivo adaptado, que são as carências maiores da nossa cidade. A gente cita a nossa cidade, na verdade é um problema nacional do transporte coletivo em todo o Brasil. A Defensoria Pública se fez presente e o defensor Igor Menini salientou que é importante que aconteça a união da comunidade dos poderes, para que as ações sejam realizadas e as leis cumpridas. Primeiro, em relação ao descumprimento da legislação
em relação a direitos já conquistados pelos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, a audiência pública hoje foi muito importante, porque nos colocou a visão das pessoas diretamente interessadas no assunto e também a necessidade de uma atuação em conjunto. Uma outra frente de trabalho da Defensoria Pública também, e foi muito importante essa audiência pública, foi no que diz respeito a buscar junto à comunidade geral um comprometimento na melhora das condições de acessibilidade. Nós temos situações aqui de bairros que não possuem nem 30% da sua área com calçadas adequadas ao trânsito de pessoas cadeirantes, né? Ou que têm algum tipo de movimento limitado. E isso nos causa muita preocupação. Embora existam leis que amparam o deficiente físico, quem precisa de recursos para a locomoção se preocupa com a demora na realização de ações de acessibilidade. Aí a gente fica um pouco desinquieto quando se fala muito em projetos que vão demorar, né? Essa questão, a legislação é clara, né? As legislações são claras no sentido do direito de ir e vir do portador de deficiência, do cidadão comum. E isso a gente não pode ficar na expectativa de projetos que vão demorar 2, 3, 4 anos, né? Porque a legislação ela é clara. Ela é para ontem, como se diz, né? Outra preocupação é com a lei do passe livre, que fornece passagem gratuita intermunicipal para os deficientes carentes, pois o benefício, muitas vezes, acaba sendo cedido apenas no período da manhã. Na linha Pelotas-Porto Alegre, existe uma questão assim, a partir do meio-dia, o portador do passe, se chegar na rodoviária, infelizmente ele vai ter que esperar até às 23h30. É algo extremamente irracional, convenhamos, né? Então, a gente abre o diálogo aqui, deixa na TV Câmara essa solicitação, que o empresário, junto com o poder público e a instituição, que a associação vem debatendo essas questões, e outras instituições também, em relação que atuam com o portador de deficiência, que abra esse canal de diálogo que para, pelo menos à tarde, 2 horários a mais, que acrescente, né? Sendo que a gente, na nossa posição como instituição, a gente vê que existe irregularidade nessa postura, né? Porque a lei não diz isso. A lei é clara, o passe é livre a qualquer momento, sem questões de modalidades. Por conta das diversas reclamações, foram realizados alguns encaminhamentos no final da audiência. Nós vamos oficiar a Prefeitura para saber a respeito das responsabilidades das praças, das calçadas das praças, que foi dito nessa audiência. Vamos oficiar também as empresas do transporte coletivo para saber quais são os horários, quais são os ônibus que estarão disponíveis às pessoas que têm portadoras de necessidades, né? Vamos oficiar também os empresários do transporte coletivo intermunicipal para saber quais são esses horários e para disponibilizar para essas pessoas. Ou seja, foi uma audiência bem representativa, produtiva, para que a nossa sociedade representa um número muito expressivo de pelotenses que vivem nessa situação. Só tenho a agradecer a todos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá! Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.